A crise não vai definir a tua vida, porque quem sustenta você não é o mundo, mas o céu. Você crê nisso? Eu vou repetir, hein? A crise não vai definir a tua vida, porque quem sustenta você não é o mundo, mas é o céu. Começamos o nosso programa agora com essa palavra de fé, com essa determinação. Não é a crise que define quem você é, porque você não é sustentado pelas coisas dessa terra. Você crê nisso? Nós não somos sustentados pelas coisas, pelas circunstâncias, pelas conquistas que vêm daqui da terra. Porque quem nos sustenta é aquele que habita no terceiro céu, que está sentado no trono, que tem todo o domínio, todo o poder e todo o controle. Vamos lá? Então hoje eu quero falar sobre isso, porque muitas pessoas estão vivendo dias terríveis de crise, né? Mas está escrito assim, olha só, vamos lá. O meu Deus, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Por que nós falamos isso? Com base que está na Bíblia, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Guarda esse versículo. Já deixa aí nos comentários. Deus é o meu sustento. Deixa aí nos comentários. Deus é o que me sustenta. José no Egito prosperou em meio à fome, porque Deus lhe deu sabedoria. Gênesis 14, 41. Então você crê nisso? Você crê que Deus ele te escolheu para isso? Quando eu falo que a crise não vai definir a sua vida, por quê? Porque com referência nessas passagens bíblicas. Com referência nessas passagens bíblicas. Você tem que crer e não duvidar, mas confiar no que está escrito. Crer no que está escrito. Vamos lá, tem mais. Elias e a viúva de Sarepta viram o azeite e a farinha não acabar em meio à seca. Quando Elias profetizou e determinou, a farinha e o azeite não acabou. 1 Reis 17, 14, 16. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mostrando que no reino o pouco se torna muito. Você crê nisso? Você crê nisso que eu estou falando para você? O pouco, quando é colocado nas mãos de Deus, se torna muito, se multiplica. É a matemática de Deus, porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A do homem subtrai e diminui, a de Deus, ela soma e multiplica. Quanto mais você dá, mais você recebe da parte de Deus. Então, não deixe nada impedir que essas promessas venham se cumprir na sua vida e você venha ter vida de qualidade. Deus vai te fazer prosperar em tempos de escassez. Você pode ter certeza disso. Para ser resposta a outros. Quantas pessoas duvidam de você? Então deixa nos comentários aí. O céu é que domina. Deixa o nome da sua família. Deus é o meu sustento. Deixa aí nos comentários. E vamos compartilhar essa live. Vamos compartilhar essas palavras, essas promessas, porque a crise não vai definir a tua vida. Porque quem sustenta você não é o mundo, é o céu. Então você precisa crer nisso. Você precisa confiar. Por isso que nós falamos, Deus vai te fazer prosperar em tempos de escassez, em tempos difíceis, para servir de resposta para outros. Ah, tem gente que não crê, mas eu sei que tem muitas pessoas que não vão vir para Jesus porque está na Bíblia. Elas vão vir por causa da referência sua. Você vai ser o testemunho delas vivo. A Bíblia viva nos dias atuais. Deixa o seu like, compartilha, toca o sino. E se você não me segue aqui no nosso canal, começa a me seguir, Bispo Marcelo Moraes. Nós temos um grupo também do WhatsApp que nós criamos. É só você ir lá e entrar nesse grupo que está na bio no meu Instagram.
BP Marcelo Moraes. Você pode entrar lá e fazer parte desse grupo que já tem milhares de pessoas ali conosco. Deus te escolheu e quer fazer coisas grandes. Deus não quer fazer coisas pequenas, não. Pode acessar aí agora, se você quiser, na descrição do vídeo também, e entrar aí. Acesse aí na descrição do vídeo e participa junto com a gente. Entra lá no nosso grupo. Vamos lá, olha só. Vamos lá. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a chave, carteira, documento, vai levantar para o céu daqui a pouco, quando a gente for orar, e nós vamos declarar: minha vida financeira está na economia do céu. Você vai levantar sua chave, sua carteira, os instrumentos de trabalho, e nós declaramos: a minha vida financeira está na economia do céu, não na economia daqui da terra. Você crê nisso? Então deixa preparada aí a chave da casa, do carro, ou uma caneta, não sei, alguma coisa que representa a sua vida financeira. Daqui a pouco nós vamos determinar essas bênçãos sobre você. Deus tem uma economia que não entra em crise. Quem é fiel no dízimo, na oferta, ativa as janelas do céu. Olha só. É uma ativação e para sua família. Eu sei que muitos criticam, mas quando você se torna dizimista, sabe o que acontece? Você se torna coluna na obra de Deus. Você se torna coluna na obra de Deus. E isso faz a diferença. Por quê? Porque você se torna coluna. E aí Deus, ele começa a te honrar. Ele começa a fazer o sobrenatural acontecer. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Coluna na obra de Deus. O que é uma coluna na obra de Deus? Quem prova da provisão divina. Se torna coluna financeira no reino. Sustentando templos, missões e vidas. Então você quer que isso aconteça? Você quer essa ativação do céu sobre bênçãos sobre a sua vida? Porque não é perda. Você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. Porque no reino de Deus é assim: quando você perde, você ganha. Contrário desse mundo. Quando no mundo você está perdendo mesmo. Mas com Deus, não. Com Deus, você está perdendo, você está ganhando, porque a matemática dele é diferente das coisas da terra. Jesus disse: quem perder sua vida por minha causa, acha lá, vai ganhar. Como é que você explica isso? É óbvio que as pessoas que não creem, não têm esse entendimento, não têm essa consciência, elas jamais vão se tornar coluna. Porque coluna é o que sustenta, coluna é o que dá suporte, coluna é que mantém de pé. A coluna tem todas essas funções. E Deus falou para, tipo, Paulo falou para ele lá no livro de Gálatas, ele disse: Tiago, Cefas e João são colunas para mim. Sabe o que significa isso? Deus também vai colocar pessoas do seu lado que serão colunas. Como Deus tem colocado pessoas para estar junto comigo, que viraram coluna aqui na igreja. Por isso que hoje também nós temos aí 7 igrejas abertas, porque temos pessoas que oram, que intercedem por mim, pelos pastores, que intercedem pela missão. E temos as colunas financeiras de pessoas que mantêm a obra, têm ajudado na obra. Por isso que também cada R$ 1, cada R$ 1 é importante para a gente poder abrir a próxima igreja. E já com condições também, se tiver que fazer alguma reforma, comprar cadeira, o púlpito, fazer o altar, colocar as lâmpadas, colocar o som, o microfone, se tiver condição de colocar um ar-condicionado, para que quando as pessoas chegarem na igreja, recebam a palavra e tenham comodidade para ouvir e receber aquilo que vem direto do trono de Deus. Porque nós temos procurado levar a palavra de Deus para todos, com o único objetivo de levar a salvação, de levar o reino de Deus para todas as pessoas. Então, é isso aí. Se você quer ser coluna, é uma coluna, então você vai provar da provisão divina e se torna coluna financeira no reino, sustentando os templos, as missões e as vidas. A crise não vai definir tua vida. Vou repetir isso aí. Quem sustenta você não é o governo, não é o mercado, não é o mercado aí, as coisas, o mercado de trabalho, é o céu.
É janelas dos céus abertas sobre você. Se você quer contribuir para a obra, o Pix da igreja está aí. O Pix está aí. É o 11 919 729636. Ou na Cão dos Escolhidos, 2023, @gmail.com. Você crê ou não crê? Se você crê nisso aí, então nada vai impedir você de avançar, de crescer, de evoluir, de ter uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abençoada. Agora, não se sinta obrigado a querer dizimar, a querer ofertar. Isso tem que ser algo que Deus colocou em você. Você se sente à vontade, você quer ver, você quer ver a gente avançando para que eu possa também alcançar outras pessoas. E outra coisa, você vai ativar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, como falamos aqui, ó. Como falamos aqui nessa passagem aqui, ó. Deus vai fazer você prosperar em tempos de escassez para que outros para que outros vejam a prosperidade, vejam e reconheçam que só Deus é na sua vida. E outra coisa, Deus tem uma economia que não entra em crise. Qual economia é essa? A quem é fiel no dízimo na oferta. Você ativa as janelas dos céus. Você sabia que nos céus tem uma janela? Ou ela pode ficar fechada, ou essa janela pode se abrir. Tudo depende do seu coração, tudo depende da sua entrega, tudo depende da sua disposição de querer honrar e servir a Deus. Tudo depende de como você enxerga e qual é a sua receptividade para com as coisas de Deus. Então eu posso, vou abaixar a cadeira aqui, ó, eu posso ir descendo, ou eu posso, Deus fazendo, eu ir subindo. À medida que eu me volto para Ele vai me fazendo subir. Quanto mais eu rejeito as coisas de Deus, eu vou, ó, 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 eu vou descendo. E quantas pessoas não conseguem subir? A vida delas está estagnada. Pelo contrário, a vida dela é só descer. Só descer. Só descer. Eu estou lembrando aqui, é até engraçado, mas é verdade. Acho que foi no carnaval, fizeram uma música, né? Não sei se foi no carnaval, foi. Eu vou descer. E só tem gente descendo pro buraco. Descendo ladeira abaixo, né? Foi uma música que foi feita lá pro pessoal de Curitiba, lá de Camboriú, não é isso? Eu vou descer. E o que tem de gente descendo, desceu no casamento, desceu na vida financeira, desceu na vida espiritual, porque está rendido às drogas, aos vícios, à depressão, não tem mais sonhos, não tem mais objetivos, não tem mais ideal, não tem mais metas, não tem mais, sabe, alegria no coração. Agora, quando a gente desce espiritualmente, quer se humilhar perante a Deus, sujeitando as vontades de Deus, então Deus começa a fazer a gente subir. Quanto mais você desce com Deus, mais você sobe. Agora, quanto mais você quer descer para as coisas desse mundo, mais você vai afundar. É como areia movediça. Então, olha só como que são as coisas de Deus. Você desceu para Deus, você aceitou, você não resistiu a Deus, você não resistiu, você abriu o coração, então você se torna coluna. Você se torna coluna. Aí as coisas começam a acontecer de uma forma inexplicável. Inexplicável para você. E o céu não entra em crise. O Senhor é meu pastor, Davi diz, nada me faltará. Salmos 23:1. Enquanto o mundo cai, o céu continua suprindo. Não é forte? É isso que nós estamos falando para você. Eu vou te dar aqui agora 5, 6 tópicos se você quer vencer e quer fazer diferença. Segundo, a escassez é o palco dos milagres. Israel comeu do maná no deserto, todos os dias tinha maná. Êxodo 16. A água que saiu da rocha, Êxodo 17. Quando não há recurso humano, Deus mostra o poder dele. É por isso que a gente quer que você tenha comunhão e intimidade com Deus, para que você possa fazer a diferença na sua vida. É Ele que dirige, é Ele que governa, é Ele que dá instrução, é Ele que guia. Se você se aliançar com Ele e fizer essa aliança inquebrável com Ele, tudo na sua vida muda. Vamos lá, terceiro.
A fidelidade, como falamos aqui, abre as janelas dos céus, né? Trazei todos os dízimos e abrirei as janelas dos céus. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Veja que é bíblico. Dízimo e oferta não tiram, só liberam. Isso é forte, hein? Muita gente pensa que dando dízimo, dando oferta, ela está perdendo. Não. Dando dízimo e dando oferta, você está liberando bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. E é aquilo que estamos falando, você se torna coluna. Você se torna coluna no reino. Você se torna coluna na obra de Deus. É isso que acontece. Quarto, Deus multiplica o pouco. Jesus pegou 5 pães, 2 peixes e alimentou a multidão. João 6,11. O que você coloca na mão dele, de Jesus, nunca volta igual. Você crê nisso? Isso é muito forte. Nós já vamos orar. Deixa aí nos comentários. Deus me sustenta. Deus me sustenta. Deixa o nome da sua família, nós já vamos orar. Deixa aí o seu like, toca o sino, compartilha aí com as pessoas que precisam ouvir isso e que agora Deus está liberando. Deus está liberando. Pegou a sua carteira, os seus documentos, pegou a sua chave para a gente profetizar aqui e determinar que vai haver uma liberação divina sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Vai haver uma liberação do reino celestial, do reino divino sobre você. E toda escassez, toda crise que tem nesse planeta Terra não vai te destruir. Porque a economia que te sustenta não é a economia da terra, é a economia divina, a economia do céu. Quinto, prosperidade tem propósito. Eu já falei sobre isso aqui. Prosperidade sem propósito é vaidade. Prosperidade sem propósito é ruína. Prosperidade sem propósito é fracasso. Prosperidade sem propósito com Deus é sinônimo de miséria depois. É sinal de maldição, sabe por quê? Quantas pessoas que o dinheiro entrou na vida dela, o casamento acabou, entrou os vícios, entrou as doenças, depois que o dinheiro entrou. Depois que o dinheiro entrou. Mas sabe por quê? Porque dinheiro tem que ser consagrado a Deus. Principalmente porque o dinheiro passa na mão de muita gente. O dinheiro fica circulando, rodando para um lado e para o outro, passando na mão de várias pessoas. Quando esse dinheiro chega nas suas mãos, ele está abençoado ou amaldiçoado? Se você é fiel, nas suas mãos ele se transforma em bênção. Por favor, anota isso aí para mim. Agora, quando o dinheiro chega nas suas mãos e você não tem aliança com Deus, aquele dinheiro vai se transformar num pesadelo na sua vida. É o que está escrito: pedir, pedir esmola. E o que pedir para receber, gastar naquilo que não é pão. Quantas pessoas que depois que arrumou um emprego, começou o sofrimento, depois que comprou uma casa, depois que montou uma empresa, antes estava indo até bem, mas foi só ter uma conquista que veio a dor, veio o sofrimento. Dinheiro sem prosperidade, dinheiro sem propósito, vira maldição. Por isso Deus fala sobre janelas do céu, sobre não faltar, sobre ser fiel nos dias, nas ofertas. Mas não se sinta obrigado. Não é para você se sentir obrigado a ser fiel a Deus. É uma questão de você ter. Eu estou lhe conscientizando. É uma conscientização para que você tenha uma vida abençoada, uma vida plena, para que você tenha uma vida de entendimento, uma vida próspera e abençoada. É isso que Deus quer que você entenda. Ele não quer ver você fracassado. Vamos lá. Para terminar, a gente fazer a oração. Para terminar, a gente fazer a oração aqui. Você precisa entender que Deus não te chamou para a derrota. Deus não te chamou para o fracasso. Deus te chamou para que você venha vencer e venha ter uma vida plena. E olha o que está escrito: o justo não mendiga o pão. Nunca vi o justo desamparado,
Davi disse isso no Salmo 37, 25. Quem anda com Deus sempre tem a mesa farta. Você está vendo essa mesa aqui? Olha o que está escrito aqui. Você está vendo essa mesa aqui? Está escrito assim, mesa da honra. Mesa da honra. Quem honra a mesa de Deus sempre vai ter sua vida farta, plena e próspera. Se você entender isso e aprender a honrar a Deus da altura que Ele merece, Ele vai te abençoar e vai fazer os milagres acontecer na sua vida. Vamos falar com Deus? Vamos ativar essas janelas dos céus para que elas se abram e você receba as bênçãos de Deus. Deixou nos comentários o nome da sua família. Deixou nos comentários aí, Deus me sustenta. Não é o governo, não é a terra, não é a economia da terra, é a economia do céu. Como que a gente não vai prosperar, gente? Como que a gente não vai ter saúde? Prosperidade é casamento, família, saúde, vida espiritual, tudo abençoado, tudo pleno e abençoado. Tome posse disso, creia nisso. Absorva isso que eu estou falando para você. Porque Deus está dando uma direção para você nessa noite. Tá bom? Por isso, vamos compartilhar, vamos compartilhar. Toca o sino, deixa o seu like aí, compartilha com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que eu tenho absoluta certeza que Deus vai despertá-las para elas terem uma vida abençoada. Vamos falar com Deus, é o momento da oração. Meu Deus, diante desses ensinamentos que podem trazer grandes conquistas, faz as promessas do Senhor se cumprir, meu Pai. O Senhor não é Deus para mentir. Eu oro pelas famílias. Eu oro pelos nomes que aí estão, de todas as pessoas que pedem oração, que estão vivendo essa fé comigo, que estão, meu Deus, se colocando à disposição. Aqueles que na obra se tornam coluna, nós colocamos aqui, meu Deus, a coluna, para que essa pessoa se torne coluna. Eu profetizo aí, estenda a mão para essa coluna agora. Estenda as mãos para ela, fala, eu sou uma coluna na obra de Deus, eu sou uma coluna no reino de Deus, eu sou uma coluna. Levanta a chave aí agora, levanta os seus documentos, levanta a carteira, o objeto que você tem nas suas mãos que representa a prosperidade, seja uma caneta, seja o que for. Eu consagro agora nessa noite, seja a sua mesa farta, porque, como Davi disse, eu nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus te sustenta agora. O Deus Todo-Poderoso abre as janelas do céu para você que é semeador na obra, dizimista, ofertante. Não por imposição, não por barganha, mas porque você ama a Deus, porque você tem projetos dele na sua vida, porque você tem propósito com ele, porque você entende a palavra dele, porque você tem reverência para com as coisas dele, você tem temor e santidade que você quer viver. Então seja a sua vida uma bênção, seja a sua casa uma bênção, seja a sua família uma bênção, seja o seu casamento uma bênção, seja a sua saúde uma bênção, que as promessas, são mais de 8.000 promessas. Meu Deus, que essas promessas venham se cumprir na vida daqueles que creem. Eu oro por todos que estão no nosso grupo do WhatsApp. São milhares de pessoas já que estão entrando dia após dia, meu Deus. Visita cada uma delas. Visita cada uma delas, meu Pai. Liberta dos vícios, liberta da miséria, liberta das doenças. Cura essa pessoa. A mente, a alma, o espírito, o coração. Que essa pessoa seja abençoada. Pelo teu espírito, pelo teu poder, pela tua unção. Eu declaro, a crise que existe na terra não vai te destruir, porque a economia que te sustenta não vem da terra, vem do alto. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Tomou posse das suas bênçãos agora? Você crê? Agradeça a Deus aí. Louvado seja Ele. E que Deus possa multiplicar cada semente
cada oferta que você tem plantado na obra. Se você foi tocado agora mesmo, nesse segundo dia do mês, plante uma oferta agora, dia 2/9. Se você tem essa disposição, e esse mês é o mês do impossível, Deus fará coisas impossíveis acontecer. Setembro do impossível de Deus na sua vida. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Creia nisso, tá bom? Amanhã estamos de volta, hein? Amanhã, o que nós vamos falar amanhã? Já tem aqui, Deus já me passou aqui, eu vou passar para você. Amanhã nós vamos falar sobre, deixa eu ver aqui, eu já passo para você. A ansiedade não vai governar sua mente, porque a paz de Deus já está entrando na sua vida. A ansiedade não vai governar sua mente. Deus abençoe. Até amanhã, aqui de volta no programa. Lembrando que vamos estar presencialmente lá na igreja, às 8 horas, buscando o Espírito Santo. De manhã, às 6 horas, eu estou aqui. Meio-dia, estou aqui. Vamos de fé em fé. Deus abençoe.